livro de Gênesis, capítulo 26, é o primeiro livro da Bíblia, a partir do verso, aleluia, glória a Deus, 17. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 26, verso 17, que nos diz assim: Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavara nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar, os filisteus, porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou orar mais uma vez, o pastor já orou, mas eu quero orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, exaltamos o teu nome nesta noite. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco. Amém. Que o Senhor venha derramar sobre este lugar uma bênção especial. Nós já sentimos a tua presença, já sentimos o teu mover. Ó Pai, já te adoramos, Senhor Deus, nesta noite, mas nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor continue a nos abençoar. Senhor Deus, se conosco, nos abençoa, que o teu Espírito Santo se mova através do teu poder, do poder desta palavra. Senhor Deus, se conosco, é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, Igreja do Senhor, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre essa passagem, esse trecho da Bíblia? Muitas mensagens, mas Senhor Deus falou comigo algo no meu coração e eu quero trazer para esta igreja. Eu quero trazer nesta noite para a edificação das nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós conhecemos a história, sabemos de que Isaque, aleluia, ele, filho da promessa de Abraão, e filho da promessa também dono de uma promessa, porque o Deus de Israel também fez promessas, como ele fez promessas a Abraão, ele também fez promessas a Isaque. E, de repente, Isaque houve, naquela época, uma grande fome, como houvera antes, no tempo de Abraão. E o Senhor veio a Isaque e disse para ele: olha, não vá para o Egito, mas desça para a terra de Gerar e habita ali. Isaque, diferentemente de Abraão, ele obedeceu. Não que Abraão obedeceu, mas eu costumo dizer que Abraão, ele foi para o Egito e ele nunca perguntou a Deus se era para o Egito que ele tinha que ir. Houve uma fome. Nós chamamos Abraão o pai da fé, e ele é reconhecido como pai da fé, o patriarca, mas quando veio a primeira fome no seu tempo, ele não teve fé suficiente de saber que Deus o sustentaria. E ele corre e desce para o Egito, porque ele ouviu a voz da fome.
Nós vivemos numa terra de fartura, nós vivemos aqui na América, né? E a América, né, é uma nação que nos recebe de braço aberto e nada nos tem faltado. Nós vivemos aqui como imigrantes mais abençoados, amém? Acabei de ver o nosso irmão contar um testemunho de bênção. Nós vivemos abençoados, eu digo aleluia. Sexta-feira nós tivemos uma live e nós falávamos dos gigantes. Essa terra emana leite e mel, mas ela tem gigantes. Mas nós vencemos a cada dia um dos gigantes, a cada dia nós vencemos os gigantes, aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Então, nós vencemos a cada dia os gigantes. Os gigantes se levantam, mas eles se levantam para cair. Amém. Porque o Senhor vai à nossa frente. Aleluia. Amém. Porque o Senhor é aquele que não cochila, que não vacila, que não nos desampara jamais. Ele nos prometeu que não nos desampararia. Aleluia. Louvado seja Deus. E por isso nós vencemos. Amém. Mas Isaac, por sua vez, ele ouviu a voz do Senhor e foi para Gerar. E ele habitou ali em Gerar. Aleluia, louvado seja Deus. E habitando ali, aleluia, louvado seja Deus, ele foi próspero. Aleluia, porque quando nós olharmos, aleluia, aqui nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz que ele, aleluia, glória a Deus, ele habitou ali e o Senhor o prosperou demasiadamente, ou seja, Deus o prosperou de uma forma que levantou da parte dos filisteus, dos inimigos, uma grande inveja. Porque nós vemos aqui que, aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso voltar na passagem. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Que os filisteus, eles começaram a invejar a Isaac porque ele prosperava muito. E eu preciso da ajuda, eu preciso ler. Aleluia. Aleluia. E semeou, aleluia, aqui que eu queria achar. Capítulo 26, verso 2. Aleluia. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aleluia. E engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo até que tornou-se muito grande. Aleluia. Louvado seja Deus. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Nós temos lutas, nós enfrentamos lutas. E os invejosos se levantam contra as nossas vidas. Eles se levantam por causa do teu chamado, por causa da unção que o Senhor derramou sobre a tua vida, porque você, mesmo como imigrantes desta terra, o Senhor te prospera, o Senhor te coloca em lugares altos. Aleluia, nós vamos ver que, aleluia, louvado seja Deus, Isaac passou por todas as provações que ele passou, mas o Senhor o levou para Berseba, e lá em Berseba, porque estava no alto, o povo que estava no vale de Gerar olhava para cima, os filisteus, e viam, eles tinham que ver que o Senhor o abençoava, que o Senhor o colocou em lugares altos. O Senhor está colocando gente aqui, pessoas aqui em lugares altos, em lugares de honra. Nós não entendemos por que passamos lutas, nós não entendemos por que passamos dificuldades, mas o Senhor é Deus e Ele faz questão de nos honrar, Ele faz questão de, aleluia, de glorificar o nome dEle através das nossas vidas, porque Ele é Deus. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele é Deus, Ele é nas nossas vidas. Aleluia, Deus não errou quando chamou a mim e a você. Amém. Deus não errou. Aleluia, muitas vezes você vai olhar para si mesmo e dizer, mas eu sou pequenininho, eu sou o menor da minha casa. Jeremias disse um dia, Moisés falou, eu não sei falar. Gideão disse, como é que eu vou fazer? Mas saiba, querido, saiba, meu irmão, o Senhor te escolheu. E quando Ele te escolhe, Ele te chama, Ele te levanta. As dificuldades Ele coloca por terra. Aleluia. Louvado seja Deus. E o gigante Ele entrega nas suas mãos. Recebe isso no teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Toma posse. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E por causa da inveja, aleluia. Porque a inveja é uma coisa terrível. Eu costumo dizer que a inveja é pior do que um assentamento de macumba. Porque a macumba a gente ora e Deus desfaz, e Deus manda embora. E a inveja, muitas vezes, ela está, como é que fala? Ela está trabalhando no oculto e você não entende. Porque o problema da inveja é que a pessoa que tem inveja, que ela não quer aquilo que você tem, ela quer que você não tenha. Ela quer que você não tenha. Ela quer que você perca o que você tem para você não ter. Então é um sentimento perdido, um sentimento terrível. E graças a Deus que aqui não existe esse sentimento. Louvado seja Deus que aqui, no meio do povo de Deus, não existe esse sentimento. Aleluia, porque o Senhor já nos libertou de todo o mal. Aleluia, eu não nasci no lar evangélico. Eu sou o primeiro crente da minha família. Hoje eu tenho, para a glória de Deus, quase toda a minha família salva no Senhor Jesus, quase toda, mas eu tenho até parentes que eu não conheço e através das lives, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente posta no Facebook, Instagram, as pessoas vão se mostrando e você vê que eles se renderam ao Senhor, que eles estão servindo ao Senhor e tudo mudou. Falta um pouquinho mais, aleluia, aleluia, eu creio que até aleluia, o Senhor completará a boa obra que Ele um dia iniciou na minha e na sua vida. Se você tem orado por sua família, se você tem orado por aquele que se afastou, aquele que nunca entregou o seu coração para Jesus, continue orando, porque fiel é aquele que te fez a promessa, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, eu creio, aleluia. Louvado seja Deus. Mas, como eu estava dizendo, eu sou o primeiro crente da minha casa, da minha família, não é? E eu vim pela dor, mas o Senhor foi bom comigo, o Senhor foi misericordioso, o Senhor tem sido misericordioso comigo. E muitos tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico, cristão, crescido, educado na palavra de Deus. Eu não tive esse privilégio, eu me converti, já tinha 35 anos de idade. Mas eu louvo a Deus por isso, não é? Porque estava em tempo, né? Aleluia, louvado seja Deus. E por esses quase 30 anos eu tenho servido a Deus com alegria, sabendo que Ele é um Deus fiel, que vale a pena servir esse Deus, que vale a pena abrir mão de muitas coisas que não glorificam o nome do Senhor, muitas coisas que são caminhos de morte, porque existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte, e nós precisamos entender isso. E nós estamos aqui hoje, eu estava vendo aqui, né, Grande Comissão Church. Grande Comissão Church. Onde estão os comissionados a ganhar almas para Jesus? Onde estão aqueles que foram chamados para saquear o inferno e povoar o céu para a glória de Deus? Aleluia, aleluia. O inimigo pode se levantar, mas ele se levanta para cair, porque aquilo que Deus tem na sua vida para fazer, Ele vai fazer. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, verso 19, e cavaram, pois, os poços, e cavaram, pois, os servos de Isaque, naquele vale onde acharam um poço de água viva. E os pastores de Gerar, que eram os filisteus, porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com eles. Meu irmão, minha irmã, nós não fomos chamados para contender. E Isaac entendeu isso. Os pastores de Isaac entenderam isso. Se tem alguém te puxando para trás, se tem alguém querendo travar o teu caminho, porque quando nós envolvemos em confusão, em crises, né, nós perdemos a visão. Isaac pesava sobre ele o peso da promessa. Ele sabia que ele tinha uma promessa. E no meio da confusão, no meio da luta, no meio da guerra dos filisteus, o que ele fez? Ele preferiu ficar com a promessa.
Porque fiel é aquele que fez a promessa. Glória a Deus. Então eu prefiro ficar com a promessa de Deus. Eu não vou nessas conversas, eu prefiro ficar com a promessa de Deus, porque quando eu tenho a promessa de Deus, eu creio nessa promessa, ela vai se cumprir na minha vida no seu tempo. Aleluia. O problema de hoje, diante de tantas informações, tanta velocidade que anda o mundo, nós queremos que as promessas aconteçam assim. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus fez promessa para Abraão, e ele orou 20 anos para ter Isaac. Isaac tinha uma promessa, demorou mais 20 anos para ter Jacó, orando. Eu não sei quanto tempo você está orando por uma bênção, por uma promessa, por um desejo do teu coração. Às vezes você chegou aqui nessa noite pensando, o meu dia não vai chegar, a luta está grande, o negócio está apertado, está estreito mesmo. Senhor, eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho sido fiel. Eu tenho buscado a tua face. Eu tenho andado diante de ti com integridade. Jó andava. Glória a Deus. E as coisas não acontecem. Aí vem aquela síndrome de Asaf, no Salmo 73, que ele vira e disse, Senhor, verdadeiramente o Senhor é bom. O Senhor é bom para Israel. Mas o ímpio, ele não tem aperto nem no dia da sua morte. E a sua língua lambe a terra. Asaf, ele já tinha 75 anos, servindo ao Senhor. Nós conhecemos a história de Asaf, ele foi levita, né? Asaf foi aquele rapaz que, quando Davi traz a arca de volta para Israel, ele corre, fura, Davi estava dançando, adorando a Deus, quando Mical, a filha de Saul, vira para ele, olha, o rei de Israel, né? E fala aquelas palavras que eu não me permito falar, e por isso ela se tornou estéril, né? Porque desonrou o seu marido, né? Que era rei, que era ungido do Senhor, mas Asaf, ele entra de diante de Davi e começa a adorar a Deus junto com Davi. E ali ele recebeu uma unção de adorador. A história diz que Asaf foi o segundo maior adorador de Israel depois de Davi. Né? Louvado seja Deus. Mas Asaf serviu a vida inteira. Quando Salomão, aleluia, inaugura o templo, Asaf é quem lidera a adoração. A lei diz que o levita ele só podia ministrar até 55 anos, e Asaf já passava disso, mas foram diante do rei, que era Salomão, e Salomão deu um decreto para que ele pudesse ministrar o louvor naquela inauguração. Aleluia. E todos veem, né? Aquela festa linda, toda a pompa, né? O Templo de Salomão sendo inaugurado, o maior rei de Israel, né, em sabedoria, depois de Davi. Mas agora, Asaf volta para casa. E ele volta para casa, ele não tinha cavalo do palácio para voltar para casa, ele volta para casa para sua vidinha. Mais um dia, eu vou ser rápido. Asaf, ele disse, o ímpio não tem dor nem na sua morte. E ele começa a se queixar para Deus. Mas, numa altura do salmo, ele disse, mas quando eu entrei no santuário, aleluia, quando eu entrei no santuário, quando Asaf entrou na presença de Deus, ele viu que nada pagaria a presença de Deus, nada poderia pagar estar na presença de Deus. Eu não sei o que você está pensando, mas nada, porque o mundo enche os nossos olhos. O mundo enche, porque nós somos humanos, o mundo enche os nossos olhos. Mas eu costumo dizer que Deus é o nosso patrão. Amém. E Ele é o que mais paga. Porque muitas vezes as pessoas deixam de vir na igreja, num culto abençoado, porque tinham
um extra, porque tinha um part-time para ir, porque tinha um trabalho no domingo, eu tenho que ir porque é um dinheiro a mais. Querido, ninguém paga melhor do que Deus. E tudo aquilo que nós fazemos para Deus não é em vão. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Isaac, ele não contendeu. Ele saiu e foi cavar outro poço. E também cavou outro poço. E também encontrou água. Mas os filisteus, mais uma vez, contenderam, dizendo, olha, essa água é nossa. Mas ele continua. E cavou um terceiro poço. Aleluia. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse, porque agora alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Nós sabemos que no contexto de Israel, naquele tempo de Isaac, ter um poço era melhor do que ter uma carreta de ouro. Porque o que eu faço com uma carreta de ouro no deserto? E a água, o poço, ele trazia prosperidade, podia se cultivar, podia plantar, né? Ele estava fugindo, ele estava ali no Vale de Gerar por causa da fome. Que aconteceu, ele desceu para o Vale de Gerar. Agora, ele produzia água. Então ele podia plantar, podia colher e teria grãos, teria semente e não teria mais fome. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para trás, não olhe para aquilo que quer te prender. Nós estamos aqui diante da grande comissão. Aleluia. Porque você vai ouvir muitas vozes. Abraão ouviu a voz da fome e desceu para o Egito, sem que Deus mandasse. Quando nós servimos a Deus, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, por que você vai todo dia na igreja? Por que você não está fazendo uma coisa na tua vida, né? Você só pensa em igreja, só pensa em igreja, só pensa em igreja, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o peso que está sobre nós, da promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas a pessoa vai dizer, olha, você vai na igreja para dar dinheiro para o pastor, você vai na igreja para isso. Quando eu cheguei aqui, né, e eu conheci uma pessoa muito bacana, né, e então, uma pessoa famosa, né, e quando ela descobriu que a gente ia na igreja, ela olhou e disse, é mais um que não vai dar certo nesse lugar. Todo mundo que chega aqui e vai para a igreja não dá certo, não prospera. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, você não sabe o que você está falando. Eu vim aqui por um propósito, né? E que esse propósito é Deus que colocou no meu coração e Deus é que sabe do propósito. Porque muitas vezes nós atravessamos este mar, pegamos o avião de lá e eu sempre digo que só fica aqui quem Deus trouxe. Só permanece nesse lugar quem Deus trouxe. Eu estou aqui há muitos anos, já vi milhões de pessoas chegarem, milhões de pessoas voltarem, milhões de pessoas, mas tem os remanescentes, aqueles que o Senhor trouxe, por isso estão aí glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, Isaac não porfiou com ele, não deu bola para aquele povo, porque os inimigos dessa vez não porfiaram por esse poço e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Verso 23, depois subiu dali para Berseba. Isaac cavou 3 poços. O primeiro, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O primeiro, ele deu o nome mesmo que dava ao seu pai. Aleluia, louvado seja Deus, que se chamou Ezeque. O segundo, Sitna. Esses nomes, Ezeque e Sitna, ele eram uma preparação para Reobote. Porque agora eles passaram muito aperto, eles passaram aflição. Embora eles não brigaram, eles não entraram em problema com eles, mas eles passaram luta. Mas agora o Senhor os recompensou dando Reobote. Aleluia, louvado seja Deus, porque
Isaac, sabendo da sua promessa, ele caminha olhando para o Senhor. E o verso 23 diz, depois subiu dali para Berseba e apareceu o Senhor naquela mesma noite. Berseba é o teu lugar. Aleluia. Tem dias de luta, tem dias de desertos, de vales, mas tem Berseba te esperando. Tem Berseba te esperando, aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos o rei Davi, ele versificando nos seus salmos, não é? E ele declara, ali eu vi o Senhor sobre um sublime trono, mas Davi nunca viu o Senhor. Quando Salomão inaugura o templo, ele faz aquele holocausto, o grande holocausto, que ele oferece o maior sacrifício, né? Porque do reinado de Davi não sobrara nada além de 1000 bois, e ele oferece aqueles 1000 bois em holocausto ao Senhor. E Salomão foi separado rei com 8 anos de idade, então ele voltou da festa, olhando para os céus, e ele tentava ver o Senhor. E ele não viu na primeira noite, mas na segunda noite o Senhor apareceu a ele. E é onde ele faz aquele pedido, né? Porque o Senhor lhe apareceu e ele faz aquele pedido, né? E o Senhor disse para ele, pede o que tu queres. E ele pediu, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. E o Senhor disse, por que você não pediu para que matasse os seus inimigos? E ele Salomão pediu sabedoria e que ele governasse com justiça. E o Senhor o deu, além de sabedoria, deu a maior prosperidade, porque nós sabemos que Salomão foi um dos reis mais prósperos. É bem verdade que quando ele vem reinar, Israel não tinha mais nenhum inimigo, porque Davi exterminou todos os inimigos de Israel daquela época. Então, Salomão, ele recebe do Senhor e ele vê o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Davi nunca viu o Senhor. Louvado seja Deus. E agora nós vemos Isaac. Aleluia. Depois dali subiu a Berseba e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não temas porque eu sou contigo. E te abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo, não temas que eu te abençoarei, não temas que eu serei contigo, não temas, não temas, não temas. Não é tempo de nós temermos, porque nós sabemos que o Deus de Israel, o mesmo Deus, ele não mudou. Eu não me canso de dizer, Deus, ele é Deus desde a antiguidade, ele será eternamente Deus. Aleluia, ele diz, aleluia, Malaquias 3:6, eu sou Deus e não mudo. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, louvado seja Deus. Se ele te fez uma promessa, aleluia, você que tem promessa, dá glória a Deus. Você que tem promessa, dá aleluia. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Verso 25. E então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Louvado seja Deus. 3 coisas Isaac fez. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele edificou um altar. Abraão, seu pai, edificou altares por onde ele passou. Somente no Egito ele não edificou altar. E porque ele não edificou altar no Egito, o povo de Israel foi levado cativo e ficou 430 anos cativos no Egito. Aleluia, louvado seja Deus. É tempo de nós levantarmos altares. É tempo de nós levantarmos altares. E não somente levantar o altar, como invocar o nome do Senhor. Presta atenção que ele está dizendo aqui. E edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Está passando por luta.
está passando por provas, está enfrentando desafio, porque nós enfrentamos desafios a cada dia. Invoque o nome do Senhor. Amém. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque de onde Ele estiver, aleluia, Ele vai responder o teu clamor. Amém. Ele vai responder a tua oração. Ele vai responder. Davi estava no acampamento de Manaim. Saiba, queridos, Deus permanece no trono. Amém. Deus permanece no seu trono. Davi estava fugido de Absalão. Quando houve aquela rebelião, Davi era rei, não tinha mais trono, estava fugido no acampamento de Manaim. E de lá ele clamou o Senhor, e o Senhor do seu sublime trono respondeu à oração de Davi e guardou Davi e protegeu Davi. Deus tem proteção para a tua vida. Deus guarda a tua vida. Deus livra a tua vida. Deus livra. E dos seus, Deus livra porque Ele é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E armou ali a sua tenda. Eu quero trazer para os nossos dias. Nós precisamos de tendas. Nós precisamos armar as nossas tendas. Nós, como homens, maridos, líderes. Aqui, quando a palavra de Deus diz, aleluia, e armou a sua tenda, nós precisamos de casa. Nós precisamos de casas, seja apartamento, mas nós precisamos. Nós estamos numa terra que emana leite e mel, que se você trabalha, você ganha. Se você trabalha, você... O querido irmão Diego, ele ministrou aqui sobre dízimos e ofertas, e ele falava que Deus repreende o devorador quando nós somos fiéis. Não adianta você ser infiel a Deus, aqui não tem isso, louvado seja Deus, depois correr para o pastor e falar, ora para minhas finanças, ora porque eu estou passando luto, ora porque eu estou endividado, ora porque o devorador está me destruindo. Você repreende o devorador quando você dizima, quando você oferta na casa do Senhor, quando você é fiel na casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então você tem trabalhado, você tem corrido, você tem lutado, né? E Deus quer entregar nesta noite estratégias, posição, para que você tenha a sua própria casa, para que você tenha o seu próprio apartamento, do gosto que Deus... Porque, aleluia, louvado... Eu amo esse Deus porque esse Deus é lindo, né? Muitas vezes a pessoa chega e fala, Deus, eu quero um carro para te servir, mas pode ser um fusquinha. Você está colocando Deus desse tamanho. Quando nós temos um Deus grande, assim, maravilhoso, nós cantamos, Deus é grande, Deus é poderoso. Quão grande é o meu Deus, Ele é grande. Então peça com vontade, peça com fé para Deus. O apóstolo Tiago, ele diz, quando pedir a Deus, peça com fé, não duvidando. Porque quando nós pedimos com fé, não crendo que receberemos, isso é uma afronta para Deus. Porque se nós pedimos com fé, Deus é poderoso para conceder os desejos do teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Então... edificou um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um outro poço. Eles já tinham rebote. Eles já tinham água. A contenda acabou. Aleluia. Mas olha, vem no verso 26. Eu gosto muito de uma passagem que diz no Salmo 23, prepara-se perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu vou ler. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque, por que vieste a mim? Pois que vos aborreceis e me enviaste de vós?
E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e fazemos concerto contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizeste somente o bem, e deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois e os despediu Isaque, e despediram dele em paz. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que a aliança feita entre Abimeleque e Isaque era algo até impossível de ser feita, porque Abimeleque, ele se tornara inimigo de Isaque, mas de repente ele viu o quanto o Senhor o abençoava, que ele quis ter uma aliança com Isaque. E ele vem, Isaque, entendendo a promessa de Deus sobre a vida dele, fez banquetes para os seus inimigos. Aqueles que antes eram inimigos, agora eles queriam. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está derramando uma prosperidade sobre este lugar. Eu quero profetizar pelo Espírito de Deus, o Senhor está derramando uma prosperidade sobre este lugar. E até os inimigos, aqueles que te acusaram, aqueles que disseram: olha, não vai dar nada, não vai para lugar nenhum, isso é só um começo, isso é só um fogo de palha, aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que te acusaram, aqueles que te menosprezaram, vão caminhar e vão dizer: o Senhor é contigo. Eu tenho visto o que o Senhor tem feito nas suas vidas, aleluia, e vão querer ter uma aliança, e vão querer servir a este Deus que nós servimos, aleluia, louvado seja Deus, porque a prosperidade, a bênção, aleluia. Eu te digo mais, a bênção que o Senhor está derramando sobre este lugar é para ser compartilhada, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus vai dar para sobejar, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor vai derramar uma prosperidade tão grande que me faz lembrar a pescaria maravilhosa. Vai sobejar, vai ter peixes para todo mundo, aleluia, vai ter peixe, vão ter que chamar os novos barcos, porque o barco não vai suportar o peso das bênçãos. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Há uma presença gloriosa de Deus sobre este lugar. Deus de glória, Deus de poder, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. E até agora nós não vimos. A Bíblia diz que os servos de Isaque, eles cavaram outro poço. Mas a Bíblia não diz que eles acharam água, mas depois que Isaque abençoa Abimeleque, aleluia, eu preciso ler. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, aí anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que lhe tinha cavado e disseram: temos achado água. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por que muitas vezes as bênçãos não vêm nas nossas vidas? Aleluia, porque nós estamos trazendo Abimeleque nas costas. Nós não temos coragem de perdoar. Nós estamos trazendo angústia, raiz de amargura que tem prendido as nossas vidas, que impede do Senhor abençoar as nossas vidas.
Porque eu falo sempre, aleluia, louvado seja Deus. Se eu convidar o pastor, a igreja, para ir na minha casa, eu vou ter que correr no Walmart e vou cobrar royalty daqui a pouco, para comprar lá as coisas, e no brasileiro ali comprar uma picanha, né? Eu vou ter que correr para fazer, para encher a geladeira, para receber os irmãos. Mas o nosso Deus, não. Aleluia. Ele já tem a minha bênção, a sua bênção preparada. Aleluia. E se está demorando, querida, é porque Ele está te preparando para receber a tua bênção. Aleluia. Então não deixe pequeninas coisas impeçam você de ser abençoado, das suas bênçãos ser retardadas. Aleluia. Isaac, ele fez aliança, ele recebeu e tratou bem. Porque o que acontece é o seguinte, eu não vou tratar, se a pessoa me distrata, eu não vou descer no mesmo nível da pessoa, porque eu não posso descer no mesmo nível da pessoa, porque eu sei que a promessa que está sobre mim. Eu tenho que dar testemunho, se a pessoa tem problema e vem, muitas vezes acontece que a pessoa está agressiva com você por algum motivo ou outro, acontece acidente, mas acontece, né? Eu vou permanecer porque eu não vou ser influenciado por um ataque de inimigo, né? Eu não vou descer, não vou me render às armadilhas do inimigo. Louvado seja Deus. Isaac, aleluia, louvado seja Deus, verso 32, eu vou ler de novo, aleluia, louvado seja Deus. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio que tinha cavado e disseram, temos águas, e chamou Seba, por isso o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja do Senhor, irmãos amados, fique em Berseba. Amém. Porque em Berseba, Deus abrirá visões. Amém. Em Berseba, tem altares levantados. Em Berseba tem a visita do Senhor. Amém. Em Berseba, você passou pelo vale, você ficou no vale, mas agora você está em Berseba. Graças a Deus. Aleluia. Você está em Berseba. Amém. Fique na presença do Senhor. Amém. Fique em Berseba. Em Berseba tem altares. Em Berseba você pode invocar o nome do Senhor. Em Berseba você levanta altares, você edifica tendas. Deus, esta é a nossa Berseba. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor sobre este lugar. É a presença do Senhor sobre as vidas que aqui estão. Ah, Pai, não nos deixa sair de Berseba. Nós estávamos no vale, os poços foram entulhados, mas o Senhor, o teu povo encontrou favor diante de ti, porque o teu braço forte, a tua mão estendida é sobre as nossas vidas. E nós, Pai, não abrimos mão da tua promessa, porque o Senhor é fiel para fazer cumprir. Amém. Ó Pai, estamos diante de ti. E diante de ti nós nos rendemos, nós nos prostramos diante da tua presença, não agora mais para pedir, mas para te agradecer, para te adorar nesta noite, para glorificar o teu nome, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor é Deus fiel, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem provido sobre as nossas vidas, que nada nos tem faltado, ó Pai, e nós saímos daqui nesta noite de posse de bênção, de posse de vitória, crendo, aleluia, que há um Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, e nós queremos, ó Deus, te pedir, Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos, Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu estou encerrando, mas eu gostaria, com a permissão do pastor, se tem alguém aqui
que necessita de uma oração, Aleluia. que viesse à frente e eu gostaria de orar. Glória a Deus. Aleluia. Alguém que tivesse uma necessidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Alguém que tem enfrentado lutas, que não tem ainda entendido o chamado e o propósito do Senhor. Porque muitas vezes nós temos promessas, e a promessa é algo lindo, aleluia, e ela se cumpre, mas a promessa passa pela prova do tempo. A promessa de Deus passa pela prova do tempo. Porque as promessas do Senhor, elas são eternas sobre as nossas vidas. O Pai, Senhor nosso Deus,